Desculpe aí, então, eu estou aguardando lá, porque ele está se apertando lá, ele está no notebook. Eu disse a ele que vá pelo celular que vai ficar mais fácil. Pelo Instagram, que ele não está sabendo. Olá, Roberes. Acho que- eu Espera aí, só um minutinho aqui para ver se. Agora é o som. Espera aí, Roberes, que eu estou com. Não está me aparecendo o som aqui. Só um minutinho. Temos som aqui. Você está me escutando, Plínio? Agora foi. Agora deu certo. Já convidei ele lá. Vamos esperar ele entrar aí. Você está me escutando? Oi, Pronto, agora está tudo certo. Eu convidei você, você entrou. Você está me escutando pronto. agora? Agora, beleza, Então, vamos pronto. aqui. Vou. Muito bem. É, Desculpa aí pela. Pedimos desculpa aí os ao público, né? contratempos. É, Pelos contratempos, né? A primeira vez que eu faço live utilizando o recurso do Instagram e aí essa zebra toda. Mas vamos lá, estamos aqui faz pronto, à parte. disposição. Faz Faz parte. parte. Plínio, eu gostaria. A gente sempre dá um tempo de 2, 5 minutos ao convidado para se apresentar, mas a minha apresentação vai ser pequena e você complementa. O Plínio, aos que não estão nos assistindo agora, já é um parceiro já de tempos de pandemia para cá, sempre tem colaborado quando é solicitado com a nossa associação, a nossa Abreaco, que hoje eu vim até vestido a caráter, né? Como diz o outro, né? E sempre tem colaborado e sempre solicito nas ajudas, não só às nossas empresas frigoríficas, no que diz respeito ao CISO de Poá, né? Salvo engano. Ele é um auditor agropecuário federal, um paraibano retado, gente boa, e que concordou em bater esse papo conosco para falar da importância dos consórcios intermunicipais que estão ocorrendo pelo Brasil, reduzindo os custos e caminhos para a obtenção de certificação tipo CISB. Então, Plínio, agradeço mais uma vez sua participação, fique à vontade para fazer a complementação da sua pessoa, como profissional do Ministério da Agricultura, e depois a gente já inicia conversando sobre. E se alguém for fazer alguma pergunta no chat, pode deixar a pergunta. Adianto a todo mundo que essa live vai ser gravada e vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube, para aqueles que não puderam assistir outra oportunidade. E se por acaso alguma pergunta ficar, algum esclarecimento também ficar a dever, pode depois mandar também pelo Instagram, pelo qualquer rede contatos com a gente, que a gente passa o Plínio. Eu sei que o Plínio terá a maior presteza em responder no outro momento. Bom, Plínio, fica com você a bola agora, conversa está contigo. Beleza, Roberto. Mais um contratempozinho aqui com o meu celular, afinal estava tentando entrar ali com o meu computador, né? E estou vendo aqui que meu celular está acabando a bateria, eu vou tentar colocar aqui, enquanto isso eu vou me apresentando, certo? Bom, Certo. meu nome é... Só um minutinho aqui, desculpa.
Aí coisa você pode botar a minha imagem e falar por enquanto. Muito bem, vamos lá. Meu nome é Plínio Leite Lopes, eu sou médico veterinário, formado pela Universidade Federal da Paraíba. Estou há mais de 20 anos no serviço público, iniciei meus trabalhos e grande parte de minha vida enquanto servidor público foi trabalhando com saúde animal, mas iniciei meu trabalho no serviço público no Mato Grosso, na década de 90, meados de 90, né? Antes disso, minha vida profissional inicial foi na própria Paraíba, trabalhando na iniciativa privada, né? Especialmente com bovinos, com pato suíço, lá no semiárido nordestino. E em 2019, a partir de uma reestruturação no Ministério da Agricultura, foi criado um departamento novo na Secretaria de Defesa Agropecuária, Departamento de Suporte e Normas, onde integramos a equipe e para onde foi redirecionada a coordenação do Sistema Brasileiro de Inspeção, os conhecidos SISB, né? E esse tempo venho trabalhando com esse tema e dando suporte ao gabinete daquele departamento. Bom, nessa mudança de coordenação do SISB, antes era o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, que também está situado dentro da Secretaria de Defesa Agropecuária e que continua trabalhando articulado conosco, né, no sentido de cumprirmos a nossa missão enquanto coordenador, enquanto auditores do sistema, né, como um todo. Então, há uma coordenação do nosso departamento, mas há um suporte imprescindível, continua, né, um suporte imprescindível no Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal. E nessa mudança, nós fizemos algumas mudanças também de estratégias, no sentido de avançar com o SISB no Brasil, né? E uma delas que a gente, nos últimos, então, são 3 anos, mais ainda, foi voltada a consórcios públicos, né? Aproveitando os requisitos legais que existem e enxergando nessa estratégia uma oportunidade da gente ter uma efetividade maior com as adesões dos serviços de inspeção. O que eu quero dizer com isso? É de que, à medida que eu tenho o mesmo trabalho, praticamente o mesmo trabalho, para avaliar um serviço de inspeção municipal e um serviço de consórcio, né, executado por consórcio, eu tenho, diferentemente, um alcance muito maior, porque um município, eu estou trabalhando numa unidade federativa, né? Enquanto eu estou trabalhando com consórcio, nós estamos trabalhando com consórcio, nós alcançamos um grupo de municípios, pelo menos 2 para ser consórcio, né? E aí, esse assunto vem cada vez ganhando mais corpo, mais força, e estamos aqui para conversar e esclarecer, para você, Roberto, e para os nossos participantes, interagindo, inclusive, com os nossos participantes, para esclarecer as eventuais dúvidas que tenham e também sobre o nosso trabalho. Agradeço o convite aí, o espaço, para a gente é um prazer e temos aproveitado todos esses espaços. A gente entende que a interação com todos os atores, né, agropecuários e mais aqueles especificamente que têm tido trabalho com esse tipo de estabelecimento, com esse público que precisa do SISB, é super importante e tem surtido um efeito muito positivo. A gente vem percebendo, filho, que o Ministério vem fazendo de tudo, em que pese algumas pessoas ainda não entenderem o alcance dessa questão. Então, as pessoas querem, de uma certa maneira, você viu que o selo arte foi essa confusão, no bom sentido, essa briga toda, né? E mesmo assim, o selo arte veio e deixou ainda mais dúvidas ainda em algumas pessoas, porque as pessoas sempre querem ter o caminho mais curto para o produto
virar um produto processado, como é o caso de leite, queijos e carnes, que são diferentes, né? Tem suas especificidades. Então, todo mundo tem interesse em imediatamente pegar o seu produto da fazenda e comercializar lá no mercado consumidor, por assim dizer. E você é veterinário, eu também sou veterinário, a gente sabe que as coisas não acontecem assim, porque existe uma coisa por trás que é a saúde pública, a saúde das pessoas, e que tem que ser zelada. Mas a gente vê que o Ministério da Agricultura vem tentando flexibilizar na medida do possível, e aí que a gente se volta para os consórcios públicos, os consórcios que a gente chama de intermunicipais, que está se multiplicando por todo o Brasil, principalmente no Nordeste, né? Então a gente observa que as pessoas enxergaram nesse caminho um caminho mais curto, menos, se a gente pode dizer assim, burocrático, entre aspas, para que a pessoa tenha acesso a essas certificações, por assim dizer, que é o caso de um CISB, para comercializar seus produtos fora do estado de referência, digamos assim, né, como em qualquer estado do Brasil. E a gente observa que, antes mesmo de existir esse movimento dos consórcios, o SINCISB já era uma coisa que funcionava muito no estado do Rio Grande do Sul, né? Enquanto isso, o pessoal aqui do Nordeste nem sabia que existia essa possibilidade, assim, entre aspas, né? Quando eu falo pessoal do Nordeste, o pessoal da área da cadeia produtiva, da produção, do processamento, e até de outros estados. Um dia desse mesmo eu estava conversando com um dono de um frigorífico do estado de Minas Gerais, né? Que ele não tinha ciência desse. Ele era um frigorífico com CIF, pediu para voltar, se arrependeu até, disse ele. Depois, por que você se arrependeu? Ele pediu para o CISB agora, né? E, no entanto, ele não sabia que podia ter o SINCISB, desde que o município dele tivesse, ou ele fizesse parte de um consórcio, que tivesse, enfim. O que é que eu posso chegar à conclusão? Que há um pouco de mistura de informações ou desinformação sobre isso tudo. Foi essa conclusão que eu acabei chegando, né? E essa live, ela pretende também, nesse momento, ajudar, né? Posicionando sobre essa questão, né? Porque é muito mais fácil, eu que sempre faço interlocução com você, ou que porque sou veterinário, porque estou na associação, sou obrigado a ter o mínimo de conhecimento para poder passar essa informação a terceiros. Mas imagine aquela pessoa, né, como o caso do dono do frigorífico, ou como o caso de uma cooperativa que queira estar no município. A gente sabe que hoje a informação está chegando mais, porque as pessoas, através dos consórcios intermunicipais, estão procurando se agrupar e, com certeza, conseguir mais as informações a miúde. Então, a informação está chegando, né? Mas a gente observa que é isso. Eu queria saber de você se existe essa percepção, se você no seu dia a dia vê essa percepção, há uma demanda muito grande por informação. Como, por exemplo, eu mesmo não sabia, até porque eu não estou em contato com o consórcio. E você me deu essa notícia o ano passado, o ano retrasado, que antes do Ministério da Agricultura, se tivesse um consórcio municipal com 10 ou 15 ou 20 municípios, só a partir de 5 municípios integrados no sentido assim, de ter o sim, para poder o Ministério aceitar a possibilidade de ter o SINCISB para 6 municípios. E que hoje já não é mais 6, só são 2 a partir dos municípios. Então, eu queria que você falasse mais um pouquinho nesse sentido assim. Vamos lá. Você tem várias perguntas aí, eu consigo extrair várias perguntas do que você comentou, né? Eu vou tentar aqui de uma forma, me esforçar de uma forma didática para explicar, né, o que você me pergunta no seu comentário, certo? Primeiro nós precisamos entender em que cenário nós estamos trabalhando, certo? E por que nós estamos trabalhando com essa estratégia? Acho que isso é uma pergunta que merece a gente esclarecer de uma forma bem simples, né? Nós estamos lidando com alimento que tem impacto na saúde pública, gente. Primeiramente, falando aqui de sistema brasileiro voltado aos produtos de origem animal. Vamos nos concentrar nisso, porque o Sistema Brasileiro de Inspeção, o SISB, ele se volta para produtos de origem animal,
tem um ramo de produtos de origem vegetal, um segmento de produtos de origem vegetal, e tem de insumos pecuários e insumos agrícolas. Mas nós vamos nos focar na questão de produtos de origem animal, que é o qual o seu estabelecimento, por exemplo, tem, de uma forma direta ou indireta, possibilidades de usufruir dos benefícios que o CISB oferece, certo? Vamos primeiro nos deter a isso. Então, nós estamos lidando com alimentos que têm risco à saúde pública. Primeiro ponto, certo? Produtos de origem animal que têm risco para a saúde pública. Ou seja, a oferta de um produto desses, direto ou processado, que não tenha, onde não seja aplicado os devidos cuidados, o ser humano que vai consumir, ele pode ter problemas dos mais simples, que pode se confundir com outros problemas, né, e não se dá muita importância, até problemas muito complexos de levar à morte, certo? E mais ainda, tem situações de levar a mortes de surto, em forma de surtos. Então, essa é uma das razões que a gente deve mentalizar e entender, e partir dela para entender tudo isso que nós estamos tratando, certo? Segundo, por um lado, nesse processo de oferecer um alimento seguro, um alimento bom, tranquilo para o consumidor, nós temos, por um lado, o setor privado, que é o responsável pela produção e pela oferta desses produtos, né, com suas responsabilidades bem estabelecidas, bem claras hoje na legislação, e bem conhecido por quem já lida com isso no dia a dia. E, por outro lado, temos o serviço público com suas competências inclusive exclusivas. Algumas competências de Estado. A competência de fiscalização é a competência de Estado. Então, é exclusivo do setor público. Então, os dois elos têm muita responsabilidade na oferta desse alimento. Nesse elo da fiscalização, né, nessa parte da fiscalização, nós temos três segmentos ou três esferas de fiscalização hoje estabelecidas no Brasil. A esfera federal, as estaduais, né, e as municipais. As municipais, ela pode ser feita diretamente pelo município, ou ela pode se organizar em grupo, né, e formar consórcios públicos para fazer de forma coletiva. A legislação previu isso, inclusive, dessa maneira buscar, que eu vou falar mais à frente, adesão ao CISP. Bom, a Inspeção Federal, que cuida daqueles estabelecimentos que fazem o comércio nacional e o comércio internacional, as esferas estaduais daqueles estabelecimentos que querem produzir para comercializar somente dentro do Estado, e as municipais para comercializar dentro do município originalmente. Quando se organiza em consórcio, existe a possibilidade do comércio dentro do território do consórcio de um mesmo Estado. Vou explicar mais à frente melhor isso também. Aí, com esse grupo esses segmentos de inspeção, todo o Brasil é coberto com a oferta desse serviço. Mas poderia ser melhor, Roberto. Por quê? Nós temos 5.570 municípios. Nós temos inspeções municipais autodeclaradas, não é plenamente conhecida. Nós não temos plenamente conhecido, porque não existe banco de dados obrigatório para dizer que ali tem uma inspeção, quantos estabelecimentos tem, pelo menos não funcionando no Brasil não tem. Então, o que temos é autodeclarado. Nós temos uma pesquisa que foi feita pela CNM lá em 2017, autodeclaratório com um dado, e nós temos hoje um sistema que captamos, em grande parte, voluntariamente essa declaração. 2/3 do território, dos municípios brasileiros aproximadamente, não tem inspeção municipal criada. Dos que tem criado, nós estamos acompanhando, nós temos em vários estágios essas inspeções criadas. Tem município que apenas criou, estabeleceu uma lei lá e na realidade não existe. Não existe inspeção, certo? Então é um cenário. Ou seja, só lhe interrompendo, só para interromper, ou seja, o prefeito do município aceitou, levou para a Câmara aprovou e ficou só nessa. Ficou só na lei. Não existe regulamentação, não existe estrutura, não existe inspeção.
certo? Então, nós temos, por que eu quero dar levar esse cenário, compartilhar com vocês esse cenário? Para a gente ver a oportunidade que nós temos de crescimento, de melhoria, de oferta de um serviço que é fundamental para a saúde pública, certo? Nós temos como crescer com mais inspeções municipais, ajudando as outras inspeções estaduais e federal, certo? Com isso, as inspeções ficarão mais próximas dos empreendedores, principalmente aqueles pequenos empreendedores que têm dificuldade para se deslocar, às vezes, ao lugar mais longínquo, a capital, ou então uma regional, enfim. Alguns estados a capilaridade é maior, é mais fácil, mas outros a capilaridade não é tão grande e fica difícil para o empreendedor lá do interior, com seu pequeno empreendimento, entrar e resolver o seu problema com a inspeção, está um pouco distante, certo? Então ficaria mais fácil. Bom, eu já vou aproveitar, Plínio, vou aproveitar e botar a lenha na fogueira. Você não precisa responder agora não, deixa para frente. Mas, então, por conta dessa explicação que você colocou, do Brasil ser muito grande, os estados são enormes também, é que tem um determinado empreendimento, um determinado município, que está em um determinado estado, mas que um outro estado compartilha o serviço de SISB com aquele município? Vamos lá. Paraná e Curitiba tem esse exemplo. Paraná e Curitiba. Tem um empreendimento no município de Curitiba ou de Paraná, onde quem dá o SISB é o de Santa Catarina, ou vice-versa. Eu quando eu me vi essa situação. Ou seja, um compartilhamento estadual de serviço de SISB. Mesmo ambos de estado tem SISB. Talvez seja a distância, ele está mais próximo, digamos assim, da estrutura de inspeção do estado A do que do estado B, mesmo estando no município, de acordo com a distância? Será que foi por conta disso? Não. Um estabelecimento de um estado, se ele busca a inspeção estadual, ele só tem a daquele estado, certo? Agora, se ele busca a inspeção de um consórcio, por exemplo, nós temos um consórcio lá em Santa Catarina, a sede dele é em Santa Catarina, que ele tem a abrangência de 3 estados. Ele vai no Rio Grande do Sul, ele engloba municípios do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. Talvez seja esse caso. Então, um estabelecimento que fez o registro no município que integra esse consórcio e que participa do SISB, certo? Ele pode comercializar no país inteiro. E se atendido o município que integra esse consórcio, que tem sede lá em Santa Catarina, mas está no Paraná, ele tem a mesma regra daquele, né, que está lá no Rio Grande do Sul e integra o mesmo consórcio, certo? Mas nós vamos entrar um pouquinho mais em detalhes sobre a questão de consórcio mais à frente. Eu queria completar esse raciocínio do cenário. Então, você já veja, já temos essa oportunidade de crescimento com a questão de inspeção. Se nós formos analisar a questão dos estabelecimentos, Roberes, aí é que o desafio é maior. Nós temos, hoje, na Inspeção Federal, em torno de 3.500 estabelecimentos registrados na Inspeção Federal, certo? Nós temos hoje cadastrado no nosso sistema, das inspeções estaduais e municipais, seja individualmente municipal, ou seja em consórcio, aproximadamente 7.000 estabelecimentos. 7.000 cadastrados. Ou seja, o dobro do que temos na Inspeção Federal. Muito. Não. É muito pouco. 10.000 e poucos estabelecimentos é muito pouco perante o que nós já identificamos e que imaginamos que existe, que imaginamos porque não temos pleno domínio dessa informação, do que não está registrado. Funcionando sem o devido registro, sem cumprir a lei que diz que todo estabelecimento que processa produtos de origem animal deve estar registrado no serviço de inspeção, seja federal, estadual ou municipal. Entendeu? Então, esse é um desafio também muito grande que a gente tem trabalhado ele muito mais nesse momento para conhecer e trabalhado muito mais com aqueles que já têm um certo grau de regularidade, para que eles possam avançar e ser prósperos, mas sem perder de vista esses que têm ainda por serem incluídos no serviço de inspeção. Esse é o cenário que nós temos de desafio.
Como é que a gente pode alcançar isso mais rapidamente? Olha, se o município, nós temos uma capilaridade de 5.570 municípios, mas que muitos deles são pequenos, têm dificuldade para instalar a inspeção, o consórcio nós estamos vendo como uma alternativa. Junte-se como se juntaram muitos, e hoje tem vários consórcios no Brasil, para resolver problemas de meio ambiente, problemas de infraestrutura, problemas de saúde, né, da parte de saúde, enfim. Existe hoje os consórcios, inclusive, multifinalitários, que trabalham com várias finalidades. E nesses consórcios, nós identificamos que alguns não tinha na finalidade inspeção e fiscalização de produtos de origem animal, estamos orientando para que ponha, porque é um pré-requisito para ele poder receber a delegação de competência do município, que é preliminarmente do município, certo? Então, esse é um cenário, Roberto, eu acho que é importante que todos conheçam, né, tenham em mente para ver o desafio que é de todos nós, para todos nós. Agora, consórcio, certo? Vamos focar agora em consórcio, né? Consórcios, para que ele exista, ele precisa, primeiramente, haver interesse dos poderes executivos, interesse em se reunir com o mesmo propósito e compartilhar com isso serviços, estruturas e buscar reduzir custos. Porque uma compra que um município faz, se ele fizer em 10, ela vai aumentar o valor, com certeza na hora da compra vai diminuir as suas aquisições. É uma das coisas, dos benefícios. Na inspeção, é uma alternativa também, certo? De reduzir custos, compartilhar estruturas, deslocar a estrutura de pessoal para fazer a inspeção no outro município, porque se for disponibilizado para o consórcio, um servidor que às vezes está ocioso no município, ele pode atender outro município do mesmo consórcio, fazendo a fiscalização em outro município, em troca de alguma coisa que o município receba do consórcio. Enfim, o consórcio discute tudo isso. Como é que faz para se organizar em consórcio? Tem que haver o mesmo interesse, pelo menos 2 municípios, consórcio não existe, é reunião de pelo menos 2 municípios para ser consórcio. Um só não faz, né? Tem que ser 2. Associação tem que ser público. Primeiro, outro, tem que ser um consórcio público. Tem um instrumento preliminar que é assinado, que é chamado de protocolo de intenção. É o que instala o consórcio em uma assembleia, é assinado, e aí os municípios, através dos seus representantes, os prefeitos desses municípios, subscrevem esse documento, depois publicam, aí vai em cartório, tem toda... Os jurídicos conseguem orientar muito bem sobre isso. E cada município precisa, desse consórcio que subscreveu o protocolo, precisa ratificar. Como é que ratifica? Ratifica aprovando uma lei naquele município, dizendo, olha, nós concordamos com esse consórcio. Aí se forma o que eles chamam contrato de consórcio. O protocolo de intenção, com essa ratificação, forma-se o contrato de consórcio. Firmou-se um contrato ali de consórcio. Existem outros instrumentos que são precisos no caso da inspeção. Além disso, aquele município, pelo menos aqueles 2, precisam ter lei de inspeção aprovada na Câmara para criar o serviço de inspeção. Porque o serviço de inspeção é criado somente por lei. Consórcio não pode publicar lei. Consórcio é formado por executores, que só pode regulamentar. Certo? Quem aprova as leis são as câmaras. Então, tem que ser criado, tem que ter uma lei de inspeção em cada município. E o município precisa delegar competência para o consórcio que tem lá entre suas finalidades a capacidade de receber a inspeção e fiscalização. Então, como é que se faz isso? Com um instrumento chamado contrato de programa, que se firma entre o município com o consórcio, delegando e dizendo como é que vai delegar aquela atribuição que é sua, ele está delegando para o consórcio executar. Bom, com isso, a gente consegue, trabalhando por esse meio, Roberto, a gente acredita que consegue alcançar o maior número de municípios no menor espaço de tempo. Só para finalizar esse meu comentário, nesse momento,
Só para você ter uma ideia, nós temos hoje 89 consórcios cadastrados conosco. 89. Existe muito mais consórcio no Brasil formado com outras finalidades. Talvez até tenha consórcio com a finalidade de inspeção e fiscalização, e não tenha se cadastrado conosco no sistema eletrônico ESIS. Com esses 89, nós já alcançamos mais de 1.000 municípios. Certo? Mais de 1.000, chega aproximadamente 1.500 municípios que a gente chega. O que significa isso? Próximo de 1/3 dos municípios brasileiros, com um número bem pequeno de consórcios. Não é isso? Então, é dessa forma que a gente diz que a gente deixa de andar em pastos e começa a dar saltos de canguru. Saltos. De passos a gente passa para saltos, para alcançar o objetivo nosso de ter inspeção para os produtos ofertados na maior parte dos municípios brasileiros, reforçando essa estrutura que regulamentamente está estabelecida no Brasil. Mas eu não sei se eu respondi todas as perguntas que você me fez. Procurei respondê-las nesse primeiro momento. Vamos lá. Respondeu quase na sua totalidade. E vamos para a parte operacional. Inclusive, o Ministério publicou um comparativo 2021-2022, que eu tive acesso, que você me enviou, e a gente percebeu que houve um avanço em relação a esses números que você acabou de citar, números de consórcios e número de municípios, 2021-2022. Ou seja, aquela preocupação da informação, ela já começa a ser mais socializada. As pessoas começam a entender que o consórcio é o caminho, né, mais curto, ou mais rápido, ou mais lógico, né, para se atender à demanda desses empresários. Ao mesmo tempo, a gente percebe também que, e é bom citar que, mesmo o consórcio, como você falou, tem consórcio que ainda o Ministério, ele existe, mas o Ministério ainda não sabe, ele não se cadastrou no sistema do Ministério. E que às vezes tem um consórcio com 15 municípios, mas vamos lá, 3 municípios têm uma atividade de caprino e ovino. Então ele julga para ele que caprino e ovino é uma atividade econômica importante. E por ser uma atividade econômica importante, eles têm que correr atrás de ter esse serviço de inspeção e tentar viabilizar, como você falou, a gestão administrativa, a gestão dos recursos humanos, dos recursos administrativos, porque são, às vezes, muitas das vezes são municípios pequenos, são municípios que não passam de 20, 15, 30 mil habitantes, e que tem, digamos, que é muito o que acontece aqui na região do Nordeste. Tem municípios aqui do Nordeste que tem 30, 40 mil pessoas e tem 500 mil cabeças de ovinos e caprinos. Ou seja, quase 10 vezes mais de caprinos e ovinos do que a população. Então, para esse município, é lógico e necessário que ele esteja agregado ali, porque ele vai dividir o custo ali, o recurso humano, no caso, o profissional veterinário, o carro para transportar para a pessoa ir para a cidade A e B e tal, para poder viabilizar. Então, ele pode, esses 2, 3 municípios, já pode de imediato, haja vista que você falou que a partir de 2, então ele já pode de imediato, tendo a lei dele da Câmara de Vereadores aprovada, já pensar em começar a trocar figurinha com o Ministério e construir essa estrutura mínima para iniciar o trabalho. Depois, os que forem chegando, vão se agregando. Entendeu, Plínio? Então, acho que isso é que é a coisa. Né? Porque as pessoas não esperar que... Não é necessário que todos os 15 estejam aptos para... Porque, às vezes, tem 15 que esteja querendo para o serviço de inspeção, mas não necessariamente para caprino e ovino, sei lá. Eles não é entendendo. Caprino e ovino não é meu produto da atividade agrícola mais importante. Não tem necessidade. Ele pode até ter, porque tem na lei lá de inspeção, aprovada pela Câmara, mas ele quer participar da estrutura mínima ligada ao frigorífico, digamos assim, até um empreendimento, tipo um frigorífico, uma unidade de beneficiamento, sei lá. Deu para entender? Então eu queria que você... Bom, vamos lá. Né? Eu lembrei aqui do seu outro comentário de uma coisa, e vou lhe surpreender, que o seu estado da Bahia foi um dos primeiros estados a aderir ao CISB, lá em 2009, né? Juntamente
o CISB, ele se concentra muito, né, na região centro-sul, principalmente na região sul, mas a adesão dos serviços e estabelecimentos também integrantes estão mais distribuídos nesse espaço geográfico, né? Mas hoje, por exemplo, dos 27 estados, nós temos 26 estados já aderidos ao CISB, apenas o estado de Roraima não está no CISB. Então, você veja o alcance que hoje já tem o CISB, né? Bom, mas vamos lá. A gente está falando de CISB, está falando de consórcio, o que é que uma coisa tem a ver com o outro, que benefício pode se colher disso? Vou avançar com a história do consórcio, certo? E vou chegar no CISB. O consórcio formado, né, e trabalhando com inspeção, Roberto, ele proporciona de imediato aos estabelecimentos que estão naqueles municípios, né, participantes do consórcio, com o serviço de inspeção criado, seja com lei, com a delegação da inspeção para o seu consórcio e, por sua vez, o consórcio executando a inspeção nos estabelecimentos daqueles municípios, ele proporciona esse estabelecimento de imediato, desde que cumpra alguns requisitos legais estabelecidos num ato normativo chamado Instrução Normativa 29 de 2020, e não são muitos os requisitos que estão lá, certo? Ele proporciona de imediato, com a marca do SIM do seu município, o comércio regional, o comércio no território do consórcio de um mesmo estado. Aí você diz, aí você lembra, aquele consórcio que você falou, Plínio, que participa dos 3 estados. Ora, no caso, os municípios do consórcio de um estado vão poder comercializar dentro daquele território. Ele não pode ultrapassar as barreiras estaduais se não tiver CIF, ou se não tiver Celuarte, ou se não tiver CISP, certo? É uma discussão que a gente levaria uma live aqui para discutir os fundamentos disso, mas essa é a regra, tá? Então, já proporciona esse comércio regional, Roberto, para aqueles estabelecimentos que precisam se capitalizar, sair do seu espaço municipal e poder comercializar numa região, já ganha um espaço melhor para vender mais produtos, para se capitalizar, investir no seu empreendimento e pensar em integrar o CISB para comercializar no país inteiro. E, quiçá, mais tarde, buscar um CIF e comercializar a nível internacional. Então, a gente tenta estimular os empreendedores nesse sentido. E os pequenininhos não precisam de tanto. Não tem isso, gente. Não tem isso. Eu costumo citar alguns exemplos que eu vi por aí de pequenos estabelecimentos que começaram com membros da família, o pai, a mãe e o filho, abatendo ali 2, 3 suínos por semana, e que hoje processa 70 toneladas de carne por mês. Entendeu? Então, começou pequenininho, mas quem não quer crescer? Certo? Quem não quer ter a oportunidade de crescer? E por que, vamos dizer, ceifar essa oportunidade? Todos têm o direito e podem. Basta querer e buscar as oportunidades, certo? Então, o consórcio tem mais esse benefício. Basta cumprir alguns critérios. Um deles é estar cadastrado conosco numa plataforma chamada eCISB. Digita lá no Google, você encontra e tem todas as orientações sobre isso. Se não sabe digitar lá no Google, pede alguém que sabe, procura, se informe. Se não tem, procura ligar para a gente que a gente se informa. Certo? Tem quem informe sobre isso hoje. Cadastrar no eCISB. E o cadastro, Roberto, eu recomendo para o consórcio fazer o cadastro apenas quando ele estiver realmente executando a inspeção. Porque se ele estiver só pensando, é desvantajoso para ele. Porque a partir do momento que ele cadastra no eCISB, ele tem 3 anos para aderir ao CISB. Boa. Certo? Se passou os 3 anos e ele não aderiu, ele perde essa prerrogativa de continuar o comércio regional. Nós podemos suspender a identificação, a autorização que está lá no sistema dizendo que o produto dele pode comercializar no consórcio, suspender e voltar ao comércio municipal. Então, o consórcio só se cadastra para usufruir dessa prerrogativa se ele realmente estiver executando a inspeção através do consórcio, não estiver só naqueles preliminares. Esse é um primeiro conselho.
Depois tem outros requisitos lá que é muito voltado para o rótulo. O rótulo, o produto que tem que ter umas identificações. Mas consulta a Instrução Normativa 29/2020 sobre o comércio regional de produtos de origem animal, que aí vai estar bem descritozinho lá e na nossa página tem isso disponível. Esse é, um benefício imediato para os empreendedores. O outro é a adesão do consórcio ao CISB, certo? O que é o CISB? O CISB é um sistema que foi criado dentro de outro sistema chamado SUASA. Então, ele é um subsistema, na realidade, foi criado com o intuito de harmonizar os serviços, o trabalho dos serviços de inspeção, certo? O federal, o estadual e o municipal. E, com isso, criar uma situação que a gente chama equivalente, equânime, equivalente, e isso reconhecido, permitir o trânsito a nível nacional desses produtos identificados com essa marca. Então, o CISB é isso. Esse SUASA assim, é o caso do Rio Grande do Sul? Desculpe interromper. Não, o SUASA é chamado Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária. É um sistema maior que envolve todas as ações da defesa agropecuária do Brasil. As ações de saúde animal, as ações de sanidade vegetal, as ações laboratoriais, enfim, e as ações da inspeção, certo? Então, o SUASA é um sistema muito maior que trata da defesa agropecuária. E dentro dela tem lá a parte dos sistemas brasileiros de inspeção. Uma pequena parte dentro desse grande sistema, certo? Então, com esse propósito que eu falei. Estão me perguntando aqui, botaram aqui o negócio, como é que concurso, se vai ter concurso no mapa para auditores federais. Eu já aproveito um emendando na outra. Como é que fica aquele projeto aí dentro do Ministério? Uma lei, né? Deixaram uma lei, não sei se está no Congresso e tal, da questão que muita gente diz que não concorda, outros concordam, do autocontrole. Da autonomia. Exato, autocontrole. Fala com ele. Deixa o gancho aí. É muita coisa, mas deixa o gancho aí. Para aí que minha energia está dando sinal aqui que não. Que houve. Só um minutinho, velho. Caiu, saiu da tomada. Só um minutinho. Não tem problema, não. Enquanto você estava aí resolvendo, eu vou começar a dizer para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, que as pessoas que não conhecem o que é a ABREACO, que é a Associação Brasileira de Empresas do Agronegócio Caprino e Ovino, que hoje nosso movimento atinge hoje 13 estados do Brasil, do Acre e do Rio Grande do Sul, e que a gente sempre está disposto a colaborar com informações, né, pelas redes sociais, pelo nosso ABREACO oficial do Instagram, ABREACO oficial do Instagram, né? E de lá a gente vai direcionando as demandas das pessoas, das empresas que queiram informações sobre qualquer assunto ligado ao agronegócio da carne caprina e ovina. Nossa associação é mais focada na carne, porque 95% das pessoas, das empresas, melhor dizendo, são ligadas à indústria da carne ovina e caprina, né? São frigoríficos abatedouros, são unidades de beneficiamento, ou às vezes marca própria. Aproveito também a oportunidade para dizer a todos que estão nos assistindo que, se Deus quiser, até o meio do ano sai o nosso anuário. Nem que seja capenga, mas ele vai sair de qualquer jeito, porque já tem 2 anos, eu já não aguento mais olhar para esse computador e não conseguir finalizar ele, né? E vai ser um pontapé inicial, e a cada ano que for saindo ele vai melhorando, vai ampliando as informações, principalmente as informações de estatística, de números, de estados, de abate, de marcas, de unidades, de estabelecimentos, de abatedouros, enfim. Vai ser um marco interessante, inicial, para que as pessoas, quando possam ter algum acesso, alguma informação, para saber que, às vezes, Plínio, é incrível, a pessoa quer chegar no estado, ou quer chegar no Brasil, ou quer chegar em uma região do Brasil, e ele quer montar algum empreendimento no segmento carne, caprino e ovino, às vezes ele não sabe o que o Diego vai montar. Onde é que eu monto? É no Santa Catarina, é no Rio Grande do Sul, é no Pernambuco? Em que município? Onde é naquele? Não sabe.
né? E é muito informante, essas informações são muito interessantes, porque ela define e delineia as estratégias de políticas públicas e privadas, né, para viabilizar o próprio agronegócio da carne ovina e caprina, né, que é o que a gente na associação vem tentando fazer, né, um certo êxito em algumas regiões, em alguns estados, mais do que outros, porque a gente funciona estimulado pela demanda. Então, quem mais demanda dos nossos serviços na associação, a gente procura chegar mais próximo, né? E a gente tem feito isso muito com os estados Pernambuco e Bahia, eu cito como exemplo, mas não só Pernambuco e Bahia, às vezes a gente tem demandas do Piauí, tem demandas do Ceará, tem demandas do Rio Grande do Sul, tem demandas de outros estados, né? E a gente está sempre disposto aqui a colaborar. Então, quem quiser ter acesso à Breaco, é só entrar pelo Instagram, ir lá no Messenger, interagir com a gente. Mas pode voltar agora. Beleza, Roberes. Então, nós estávamos na questão da adesão, né? Do comércio regional. Então, existe esse benefício através dos consórcios, certo? Mais esse benefício. Vamos lá. Através do consórcio também pode haver adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, certo? Um serviço de inspeção executado por consórcio pode solicitar ao Ministério da Agricultura que avalie a sua equivalência e que, com isso, se for aprovado, ele seja considerado aderido ao CISB. Com isso, a gente dá autorização para ele avaliar os seus estabelecimentos e poder autorizar que eles usem a marca CISB e comercializar os seus produtos a nível nacional. Então, a adesão ao CISB e a integração dos estabelecimentos ao CISB proporciona o comércio nacional como uma opção de mercado maior para aqueles que querem crescer e ocupar esse mercado, certo? Hoje nós temos... Plínio, essa primeira avaliação já do estabelecimento que solicita, ele já é feito pela essa estrutura do SIM do consórcio? Sim, ó, quando o consórcio passa, é reconhecida a sua equivalência, a gestão dos estabelecimentos é por conta dele. Quem faz a avaliação é o consórcio. O consórcio é através do consórcio que é feito o registro dos estabelecimentos, dos produtos, e, consequentemente, quando ele recebe a adesão ao CISB, né, o reconhecimento e a adesão ao CISB, ele está autorizado a avaliar se o estabelecimento cumpre os requisitos do CISB e poder autorizar ele a usar a marca do CISB. Então, nem todos os estabelecimentos registrados num serviço de inspeção têm um CISB. Às vezes é porque não quer. Não quer, o comércio dele é local mesmo, não quer. E às vezes é porque ele não cumpre todos os requisitos que são exigidos, porque eles estão exigidos, entre eles o autocontrole que está citado lá na lei, que eu vou falar em seguida, certo? Então, hoje nós temos de 89 consórcios cadastrados, nós temos 14 consórcios que são aderidos ao CISB. Esses 14 consórcios alcançam quase 300 municípios, certo? E temos os outros aí, dos outros que estão lá cadastrados, nós estamos trabalhando com 28 consórcios num projeto chamado Consim, na expectativa e dando todo o suporte técnico necessário para que esses consórcios possam evoluir e conseguir adesão ao CISB este ano, porque o projeto se encerra este ano, né, para esses 28 consórcios. Se nós conseguirmos que esses 28 consórcios adiram ao CISB, nós teremos um incremento aí de mais 500 municípios, ou seja, nós vamos sair de 300 para 500 para 800, certo? Então, precisa os consórcios que estão trabalhando nesse projeto, sendo beneficiados com esse projeto, Roberes, prestar atenção e usufruir e aproveitar a oportunidade. Porque não é porque está no projeto, e aqui eu deixo claro e dou esse recado, não é porque está no projeto que está segura a sua adesão, certo? Tem que atender as recomendações que no processo estão sendo feitas, porque em algum momento será avaliado. E será, aquele que for aprovado será aderido, aquele que não for aprovado vai ficar para trás, vai ficar para outra oportunidade. A gente costuma dizer
que vai passar o cavalo selado e vai ficar chupando o dedo. Certo? Não pode perder essa oportunidade. São 28 consórcios. E, claro, a gente já está pensando em outras estratégias, né, para seguir com o processo de adesão. Ok? Sim, agora você falou da lei de autocontrole. Foi publicada a lei 14.515, que ela trouxe alguns elementos novos no artigo 49 dessa lei, voltada ao CISP. Ela estabelece de pronto alguns requisitos para integrar o CISP, certo? Nesse momento, foi publicada uma portaria fazendo uma coleta de subsídios para regulamentação dessa lei. Foi publicada agora dia 23 de março e tem 45 dias para as pessoas contribuírem, darem sugestão de como regulamentar, como veem a necessidade de regulamentar essa lei. Então, o Ministério da Agricultura está fazendo consulta à sociedade. E aí, as entidades, Roberto, a Abreaco deve, e sugiro que entre lá e veja, lá no nosso canal no Instagram, Mapa Suasa, tem lá, né, uma área que fala autocontrole. É só clicar lá que leva para um link e dá todas as instruções de como participar, certo? Então, sugiro aí que você estimule as pessoas a contribuírem e participarem. E com essa regulamentação é que vai se descrever exatamente como vai ser o novo processo de adesão ao CISB. Algumas mudanças certamente acontecerão. Não só no âmbito do CISB, mas em âmbito da inspeção, né, da defesa agropecuária como um todo, porque é autocontrole aplicado à defesa agropecuária como um todo, certo? Não está voltado somente a produtos de origem animal. Pois não. Isso presume dar mais autonomia aos empreendedores ou transferir custo aos empreendedores? Roberes, existe uma confusão, às vezes, no propósito, né, dessa lei. Né? O autocontrole, que intitular essa lei, porque ela é além de autocontrole, ela tem aspectos de autocontrole lá, mas tem outros aspectos também tratados lá dentro da lei. O autocontrole hoje é uma prática que já se executa, né, que já se exige, por exemplo, no processo de adesão ao CISB já se exige o autocontrole dos estabelecimentos, certo? Na inspeção federal já se exige isso há algum tempo e vem a cada dia sendo mais aperfeiçoado, certo? Agora, existe vários aspectos novos aí, né, voltado a penalidades, né, voltado à questão de fluxo de processo administrativo, voltado ao autocontrole em si, ao processo de adesão ao CISB. Existem vários outros elementos, a recurso humano, vários outros elementos que estão lá na lei, certo? Mas o autocontrole é uma prática hoje que já existe, pelo menos na inspeção federal, né, no CISB, voltado a produtos de origem animal, voltados a produtos de origem vegetal, voltados a insumos pecuários. É o estabelecimento que tenha a responsabilidade com a qualidade do seu produto, ele estabelecer controles para dar as garantias para a sociedade e para os órgãos de fiscalização. Certo? Com isso, né, oferecendo garantias e permitindo, em caso de alguma necessidade de intervenção, ou seja, dá um problema, há uma falha, porque nós estamos todos sujeitos a falhas, dá um problema, facilitar a intervenção para que ela minimize os impactos dela, certo? Então, em suma, o espírito do autocontrole é esse e ele já existe, certo? Na prática, ele já é praticado. Que eu me lembro que no começo, não sei se foi no início do ano passado ou retrasado, o pessoal fez uma zoadinha, um burburinho, vai acabar com tudo, isso não vai ser bom, não sei o quê. Teve uns corporativismos aí dizendo, é nossa profissão, estava um desentendimento total, né? Existe
uns outros aspectos dentro da lei que estão sendo questionados, né? Estão sendo questionados, né? Mas, falando especificamente do autocontrole, a gente não pode misturar muito as questões, certo? É uma tendência, a questão do autocontrole, a questão das fiscalizações com base em risco também é uma tendência mundial. Não há como se acompanhar o desenvolvimento do setor privado e querer fiscalizar um a um, todos iguais, com a mesma frequência. Não tem como fazer isso. Não tem como e não há necessidade. Não Então, tem mão nem pernas. Não tem, e não tem necessidade. Então, existem estabelecimentos com graus de riscos maiores, por vários fatores que aí interferem, que podem muito bem ser classificados e se direcionar força de trabalho para onde realmente precisa, mais para onde realmente precisa, e confiar, né, naqueles... confiar não, uma confiança mesmo, né, naqueles que estão fazendo as coisas adequadas, demonstrando, né, tem um histórico de fazer as coisas adequadas, uma frequência menor de fiscalização, e mais do que isso, o de autocontrole traz também uma certificação de conformidade, né? Então, é mais uma inovação que traz a lei aí, que deverá ser regulamentado, como premiar aqueles, né, que estão fazendo o melhor e estão sempre demonstrando que estão fazendo o melhor e correto. Plínio, nós estamos chegando ao final, mas nosso objetivo não era esgotar o assunto nessa live, né? Mas simplesmente mostrar a importância dos consórcios, principalmente para a atividade caprina e ovina, né? Porque são pequenos empreendimentos. A gente já observa hoje que no século passado, eu estava até conversando antes da live com um empresário aqui da Bahia, que todo mundo tinha interesse de botar um pequeno abatedouro de ovino e caprino. Foi o que aconteceu. 98% dos empreendimentos que foram construídos só para abater caprinos e ovinos, no Nordeste e no Brasil, todos fecharam. Para não dizer que tem um fechado, tem um aberto, que está lá no Ceará, que é o Pé de Serra, do Paulo Holanda, que era CIF, hoje eles estão tentando o CISB lá no Ceará. Botaram o CIA e agora estão postulando o CISB lá no Ceará. Mas por quê? Porque eles não tinham escala, eram pequenos, e o mercado avançou e eles não cresceram, e eles, aliado a outros fatores, eles não conseguiram. Então, a gente entende que ou você tem um frigorífico abatedouro para multiespécie, digamos assim, né? Para multiespécie, para ovino, ou então você migra para consórcio, de forma cooperada, né? Um abatedouro para atender aos vários municípios dentro do consórcio e abater animais. Pois a atividade de caprina ovina não suporta ela sozinha ter um empreendimento dessa natureza. Então, acho que o consórcio é muito importante. Acho que fica aqui o canal aberto com os demais, contigo sempre o canal esteve aberto. Tem um colega aqui, não sei se é um colega seu, que insiste em se vai ter concurso para o mapa. Olha, e você pode fazer uma consideração e a gente está avançando para o encerramento. Eu queria responder para o colega que, do mesmo jeito que ele está ansioso com o concurso nós estamos, porque o Ministério da Agricultura e a nossa representação sindical tem trabalhado muito e também os nossos gestores têm buscado junto à administração central, né, federal, concursos para restabelecer os quadros do mapa, porque nós tivemos, ao longo desse tempo aí, sem concurso, né, se não me engano, os últimos ingressos foi 2017, se eu não me engano. Nós temos voltado a um apontamento de que nós temos voltado aos primórdios lá de 2002, quando eu fiz concurso. O quadro de pessoal ele está muito deficitário, mas tem havido um esforço das administrações, né, dos nossos gestores, pedindo concurso, né?
Eu vi agora, eu acho que a gente começa a se animar, como agora, recentemente, saiu o concurso para outro órgão, né, para o Ministério da Ciência e Tecnologia. E existe nas discussões, pelo que eu tenho acompanhado, nas discussões aí da nossa carreira com o governo, né, mesas de negociações, e esse assunto está em pauta. Então, nós temos esperança e precisamos que tenha concurso, né, para restabelecer os nossos quadros e diminuir a carga de trabalho. Diminuir não, amenizar, distribuir mais a carga de trabalho que nós estamos tendo. Temos colegas aí que estão extrapolando as horas e tem que se rebolar para dar conta disso, né? Mas, Roberes, para a gente ter o pessoal conhecendo essa oportunidade, né, e a importância do serviço de inspeção, e não somente nós que estamos mais próximos, né, eu trabalhando no serviço público diretamente com o assunto, você aí representando um segmento importante da pecuária, né, dessa cadeia produtiva, mas todos, é importante que saibam, sobre a importância da inspeção de produtos de origem animal. É bom cada vez mais nós difundirmos essa ideia, certo? Por que os produtos têm que ser inspecionados? A importância e a responsabilidade tanto do setor privado como do setor público para ofertar o produto seguro para o consumidor, certo? Os tipos de inspeção, resumidamente, a federal, as estaduais e as municipais, seja diretamente ou por meio de consórcio, para regularizar a situação do estabelecimento dos produtos. Então, temos essa oportunidade. A oportunidade do consórcio, para onde não tem inspeção, poder criar esse serviço e ofertar aos empreendedores para regularizar os seus estabelecimentos, certo? E a oportunidade de adesão desse serviço de inspeção ao CISB, como uma oportunidade de crescimento do consórcio, primeiramente, para o comércio regional, e no CISB para o comércio nacional, certo? Dos seus produtos, podendo agregar valor, né? Melhorar o seu capital, ampliar os empregos, né? Ampliar a circulação de moeda e melhorar a vida das pessoas, na realidade. E eu queria fechar com uma coisa que para a gente é fundamental, Roberto. Nós temos nesse cenário um dos públicos que mais precisam da nossa atenção, certo? É o público da agricultura familiar, que é grande, tem suas limitações e que precisa ter uma atenção especial para que faça as coisas corretamente e possa usufruir de todas essas oportunidades também. Independe do tamanho, o sistema existe para todos, certo? Então, nós temos que captar esses pequenos estabelecimentos para que eles trabalhem com tranquilidade, com regularidade, com segurança também. Temos todos que difundir isso e trabalharmos no sentido de crescermos com a regularização desse estabelecimento e a inclusão desse estabelecimento nesse sistema, certo? Com isso, todos ganharão. Eles, os produtores que fornecem para eles, né, a família dele, a comunidade dele, o município, o nosso país e todos nós. O consumidor que vai consumir os produtos dele, todos nós. E por isso, eu não sei se você tem observado, a gente está fazendo um ativismo, um protagonismo, a toda a nossa direção concluiu isso nas nossas reuniões e resolvemos, a partir desse ano de 2023, ser muito ativista e muito protagonista nessa questão. Porque a gente não entende uma ovino-capinocultura forte sem uma indústria estruturada, organizada e forte também. Inclusive é o lema aqui da nossa camisa de que a gente começou essa campanha hoje, né? Por uma cadeia forte e sustentável. Então a gente não entende. Então, se o governo federal entende que a agricultura familiar é uma prioridade, nós entendemos mais ainda que o ovino caprino no Brasil e no Nordeste, no semiárido nordestino, é a pecuária mais prioritária de todas. Então a gente não pode fugir dessa luta. E uma luta integrada. Não adianta pensar só em produção. Esse foi o grande erro do Nordeste e do Brasil. Sempre só pensou produção.
Aí passaram quantos programas, quantos governos, quantos estaduais, quantos recursos gastos, e estamos quase na mesma coisa de 30, 20 anos atrás. Porque não pensou a indústria. Foi aquilo que você falou no seu início da sua fala aqui. Alimento seguro. O alimento, para ser seguro, ele tem que passar por uma agroindústria, tem que passar por um processamento, por um abate legal. Como é que vai ter? Eu vou incentivar o animal criatório vivo, vou dar dinheiro ao produtor, vou dar dinheiro para instalação, para custeio, para investimento. Será que ninguém está sabendo que esse rapaz vai pegar e ele vai precisar fazer, vai dar um destino para aquele animal em um determinado momento, para fazer dinheiro, para fazer o alimento dentro da agricultura familiar dele? O que ele vai fazer? Ele vai fazer a sobrevivência e a venda de um alimento inseguro para a comunidade dele, por a subsistência. Então a gente tem que pensar na cadeia como um todo e na indústria. E nessa cadeia tem indústrias pequenas. Aliás, todas as indústrias frigoríficas hoje do Brasil são indústrias pequenas e médias, no segmento ovino e caprino. Não existe nenhuma grande. Você me dizer que uma indústria que abate 40, 50 mil animais por ano é indústria grande, então você não conhece a indústria de outros países da Europa, da América do Sul, ou aqui mesmo do Uruguai, ou da Oceania na Austrália, ou na América do Norte nos Estados Unidos, você não conhece. Então, isso é uma miopia. Então, a gente tem que olhar esse lado. Né? E isso a gente está trabalhando bastante nos 4 principais estados que estão com a gente. O Rio Grande do Sul já entende essa filosofia muito bem, mas aqui na Bahia, aqui em Pernambuco, porque é onde estão os maiores rebanhos do Brasil. 40% dos rebanhos do Brasil está na mão desses estados. Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Sul. Então, se a gente não trabalhar essa questão aqui mais para cima, na Bahia e Pernambuco, a gente vai ficar sempre retrocedendo, conversando as mesmas coisas que eu converso há 20 anos atrás, há 25 anos, e que vejo desde o meu tempo de estudante de veterinária. Então, acho que tem que pensar sim na agricultura familiar. Mas a agricultura familiar se envolve agroindústria e familiar também. Porque um frigorífico Não, claro, abate. Quando citei, não citei somente a parte produtiva. Afinal de contas, nós estamos trabalhando do final da cadeia, né? Aqui estamos conversando sobre o final da cadeia, né? Eu estou falando da Claro. agroindústria familiar Eu só também, né? Só estou fortalecendo mais ainda, entendeu? Uhum. Porque às vezes as pessoas nos escutam no dia a dia das pessoas e pensam que a agricultura familiar é aquele plantadorzinho só da abóbora, aquele criadorzinho só do carneiro, e não entende que até o consumidor final, que para chegar até o consumidor final, é necessário ter uma agroindústria, uma inspeção com SIM, com CISB, com CIA, com CIF, para se ter um alimento seguro. Então eu espero que os órgãos do governo federal, né, eles estejam atentos a essas questões. Senão, a gente vai sempre brincar de avança, avança, retrocede. Avança, avança e retrocede. Né? E isso é uma pena porque frustra as pessoas, desgasta os técnicos, é uma perda de recursos financeiros, públicos, e a gente não quer que isso aconteça. Né? E agradecer aí ao Ministério da Agricultura pela sessão, através da doutora Jude, da permissão de você fazer essa live conosco. E você sabe que nós estamos aqui parceiros de primeira ordem, e o contrário também acredito que é a mesma. Vai ficar gravado, e qualquer coisa, estamos aí. Estamos juntos, firmes e fortes. Muito obrigado. Um abraço, Roberto, a você, a todos que nos prestigiaram aqui, certo? E estamos aqui também no Ministério firmes, confiantes e sempre trabalhando para o melhor, para todos, para o nosso país, tá bom? Um abraço.